preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque Brasília acordou em um silêncio sepulcral. Mas nós, que conhecemos as engrenagens podres da política nacional, sabemos muito bem. O silêncio é sempre o som mais ensurdecedor e perigoso de todos. Quando eles calam as bocas em público, é porque o desespero tomou conta dos bastidores. O Supremo Tribunal Federal, o órgão intocável, o Olimpo da nossa República, aquele que tem o poder de julgar, prender e calar qualquer cidadão com uma simples canetada, acaba de entrar em um colapso interno sem precedentes na história moderna do Brasil. Nós estamos falando de uma reunião a portas fechadas, um conclave secreto, onde frases inteiras vazaram com precisão cirúrgica para a imprensa. E o detalhe mais bizarro, mais estarrecedor de toda essa história, os próprios ministros começaram a suspeitar que estão sendo gravados clandestinamente uns pelos outros. O feitiço finalmente virou contra o feiticeiro. No meio dessa paranoia total, a Polícia Federal jogou um verdadeiro balde de pólvora na fogueira com o inquérito bilionário do Banco Master. O ministro Dias Toffoli pulou do barco de forma abrupta. A relatoria caiu no colo de André Mendonça, o homem indicado por Jair Bolsonaro. E o governo Lula, neste exato momento, está suando frio nos corredores do Palácio do Planalto. Por que essa crise interna pode ser o começo do fim para o establishment que domina este país? Como um simples celular apreendido pode desmoronar o castelo de cartas do sistema? Fique comigo, assista a este vídeo até o último segundo, porque eu vou te provar com fatos e detalhes como a hipocrisia deles está sendo desmascarada à luz do dia. Para você entender o tamanho do abalo sísmico, nós precisamos voltar à origem do terremoto. Tudo começou com um documento de cerca de 200 páginas, um relatório explosivo da Polícia Federal que foi entregue pessoalmente, em mãos, pelo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, ao presidente do Supremo, ministro Luiz Edson Fachin. O que tinha nessas páginas? O conteúdo extraído do celular de Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master. Nós estamos falando de conversas, planilhas, menções diretas, valores estratosféricos e suspeitas de fraudes financeiras pesadas. Mas o que ninguém, absolutamente ninguém esperava era que antes mesmo desse conteúdo virar uma decisão judicial oficial, o Supremo Tribunal Federal se veria no centro de uma crise interna e autodestrutiva. A entrega desse relatório forçou o STF a convocar uma reunião de emergência. 10 ministros trancados numa sala, sem assessores, sem celulares, sem imprensa. O clima, segundo relatos que vazaram para o site Poder 360 e para a Folha de São Paulo, não era de buscar a justiça, mas sim de autopreservação política e institucional. E as frases que vazaram mostram o desespero. Gilmar Mendes teria dito com todas as letras que a Polícia Federal estava apenas reagindo a decisões de Toffoli que contrariaram a corporação no passado. Uma acusação de vingança institucional. A ministra Carmen Lúcia teria citado o óbvio, a percepção terrível que a população brasileira já tem da corte. E Flávio Dino? Dino teria classificado o relatório da Polícia Federal como lixo jurídico. Mas o que chocou a República não foi apenas o que eles disseram, foi como isso foi parar nos jornais. O diálogo vazou com uma fidelidade quase literal. Imediatamente a paranoia tomou conta dos gabinetes. Quem gravou? Alguém estava com um gravador escondido no paletó? Dias Toffoli virou o principal suspeito dos próprios colegas. Ele foi à imprensa jurar de pés juntos que não gravou nada, que não contou nada a ninguém e chegou a levantar a hipótese absurda de que a área técnica do tribunal poderia ter interceptado o áudio. Vocês têm noção da gravidade disso? A corte que exige confiança absoluta e cega de mais de 200 milhões de brasileiros perdeu a confiança em si mesma. Eles não confiam mais nem em quem senta na cadeira ao lado. Placa 2. O tour em Londres, o patrocínio e a fuga de Toffoli. Fotos de Londres, imagens genéricas de eventos de luxo, logo do Banco Master, cifrões e pontos de interrogação na tela. Transição com efeito de revelação. Mas por que tanto desespero dos ministros com esse relatório específico? Aqui está a parte que a grande mídia tenta tratar com luvas de pelica, mas que nós vamos rasgar agora mesmo.
O documento da Polícia Federal cita de forma detalhada um evento jurídico de luxo realizado lá em Londres, na Inglaterra, em 2024. Sabe quem foi o grande patrocinador desse evento internacional? Exatamente, o Banco Master, o mesmo banco que está no centro do escândalo de fraudes. E adivinha quem estava lá, atravessando o oceano para participar desse evento regado a patrocínios milionários? O ministro Dias Toffoli. E ele não estava sozinho. O ministro Alexandre de Moraes também marcou presença. E para deixar a situação ainda mais esdrúxula, o próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o homem que comanda a investigação, também esteve no mesmo evento. A desculpa oficial da defesa de Toffoli e do establishment é sempre a mesma. Foi apenas um evento público, não configura vínculo impróprio. É muita cara de pau. A Polícia Federal, nos bastidores, sustenta que o conjunto de mensagens encontradas no celular do banqueiro levanta dúvidas cruéis que precisam ser esclarecidas pela Justiça. Até a imprensa tentou perguntar quem pagou as passagens e hospedagens luxuosas de todo mundo, inclusive do diretor da PF, mas até agora o silêncio impera. E qual foi o resultado prático de toda essa pressão popular e desse escândalo batendo a porta? Dias Toffoli pediu arrego. Ele largou a relatoria do caso Banco Master. O processo foi para sorteio e acabou caindo exatamente nas mãos de André Mendonça, o homem indicado por Jair Bolsonaro. E o governo Lula, neste exato momento, está suando frio nos corredores do Palácio do Planalto. Por que essa crise interna pode ser o começo do fim para o establishment que domina este país? Como um simples celular apreendido pode desmoronar o castelo de cartas do sistema? Fique comigo, assista este vídeo até o último segundo, porque eu vou te provar com fatos e detalhes como a hipocrisia deles está sendo desmascarada à luz do dia. Para você entender o tamanho do abalo sísmico, nós precisamos voltar à origem do terremoto. Tudo começou com um documento de cerca de 200 páginas, um relatório explosivo da Polícia Federal que foi entregue pessoalmente, em mãos, pelo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, ao presidente do Supremo, ministro Luiz Edson Fachin. O que tinha nessas páginas? O conteúdo extraído do celular de Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master. Nós estamos falando de conversas, planilhas, menções diretas, valores estratosféricos e suspeitas de fraudes financeiras pesadas. Mas o que ninguém, absolutamente ninguém esperava era que antes mesmo desse conteúdo virar uma decisão judicial oficial, o Supremo Tribunal Federal se veria no centro de uma crise interna e autodestrutiva. A entrega desse relatório forçou o STF a convocar uma reunião de emergência. 10 ministros trancados numa sala, sem assessores, sem celulares, sem imprensa. O clima, segundo relatos que vazaram para o site Poder 360 e para a Folha de São Paulo, não era de buscar a justiça, mas sim de autopreservação política e institucional. E as frases que vazaram mostram o desespero. Gilmar Mendes teria dito com todas as letras que a Polícia Federal estava apenas reagindo a decisões de Toffoli que contrariaram a corporação no passado. Uma acusação de vingança institucional. A ministra Carmen Lúcia teria citado o óbvio, a percepção terrível que a população brasileira já tem da corte. E Flávio Dino? Dino teria classificado o relatório da Polícia Federal como lixo jurídico. Mas o que chocou a República não foi apenas o que eles disseram, foi como isso foi parar nos jornais. O diálogo vazou com uma fidelidade quase literal. Imediatamente a paranoia tomou conta dos gabinetes. Quem gravou? Alguém estava com um gravador escondido no paletó? Dias Toffoli virou o principal suspeito dos próprios colegas. Ele foi à imprensa jurar de pés juntos que não gravou nada, que não contou nada a ninguém e chegou a levantar a hipótese absurda de que a área técnica do tribunal poderia ter interceptado o áudio. Vocês têm noção da gravidade disso? A corte que exige confiança absoluta e cega de mais de 200 milhões de brasileiros perdeu a confiança em si mesma. Eles não confiam mais nem em quem senta na cadeira ao lado. Placa 2. O tour em Londres, o patrocínio e a fuga de Toffoli. Fotos de Londres, imagens genéricas de eventos de luxo, logo do Banco Master, cifrões e pontos de interrogação na tela. Transição com efeito de revelação.
Mas por que tanto desespero dos ministros com esse relatório específico? Aqui está a parte que a grande mídia tenta tratar com luvas de pelica, mas que nós vamos rasgar agora mesmo. O documento da Polícia Federal cita de forma detalhada um evento jurídico de luxo realizado lá em Londres, na Inglaterra, em 2024. Sabe quem foi o grande patrocinador desse evento internacional? Exatamente, o Banco Master, o mesmo banco que está no centro do escândalo de fraudes. E adivinha quem estava lá, atravessando o oceano para participar desse evento regado a patrocínios milionários? O ministro Dias Toffoli. E ele não estava sozinho. O ministro Alexandre de Moraes também marcou presença. E para deixar a situação ainda mais esdrúxula, o próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o homem que comanda a investigação, também esteve no mesmo evento. A desculpa oficial da defesa de Toffoli e do establishment é sempre a mesma. Foi a